Esse é o nosso título, a diversidade linguística no Oeste Catarinense antes e depois das imigrações recentes. Aqui eu e a Cristiane. E vamos lá, sumário da primeira parte. Nós dividimos em duas partes. A primeira parte é mais histórica e coube a mim, e a segunda parte é mais com dados atuais, que vai ser falado pela Cristiane. Então, fases do povoamento alemão e italiano, alemães e italianos, fatores de manutenção e substituição, a imigração recente e haitianos e venezuelanos. Nós temos um autor que escreve, que é Junklo, 2005, ele diz que ele coloca a imigração, ou a migração alemã, principalmente, no Brasil, em fases. Então, ele coloca a primeira fase, que é São Leopoldo, onde começou o berço da colonização alemã, em 1824. Depois, nós temos a segunda fase, que é a região Celeiro, que é a região um pouco além de São Leopoldo, Montenegro, ali naquela região. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa para vocês. A terceira fase é a do noroeste gaúcho, que entraria ali Cerro Largo, essa região de Santa Rosa, Santo Ângelo, as missões, né, por se dizer. A quarta fase seria a colonização de a povoação de Santa Catarina pelos imigrantes, descendentes de imigrantes, Santa Catarina e Argentina, que é o caso quando a Itapiranga foi fundada lá por Carlos Cullmann, também Puerto Rico, né, na Argentina também, que é o mesmo agrimensor. Então, essa é a quarta fase que ele traz. E a quinta fase, que seria do Paraná, Paraguai para cima, centro-oeste, norte do Brasil, né, que os alemães hoje já estão, até nas Guianas já se encontram os descendentes de alemães. Aqui eu vou trazer um pouco dessas fases, né, alemães e italianos, né? A primeira fase foi mais a fase de onde a maior concentração de imigrantes que veio do Hunsrück, ou seja, da variedade Tait, né, falada nessa região. Depois, mais tarde, vieram as variedades Deutsch também, que é na região de Estrela, Santa Cruz do Sul, Agudo, né? Mais nessa região. Depois do Vale dos Sinos, tem o Vale do Taquari, o Vale do Caí, que foram colonizados ou povoados por essas variedades. E dali, a quarta fase, que é o Deutsch, Tait e português, é essa mistura, quando os colonizadores ou povoadores foram mais ao norte do Rio Grande do Sul, noroeste, e chegaram até o oeste catarinense. Então, aqui nós temos essa mistura da imigração tardia, né, que é aquela que ocorreu em 1824, com a primeira chegada dos imigrantes alemães, e 1874, com os italianos. Já os italianos tiveram a sua primeira fase em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e migraram para o norte do estado gaúcho, né, do Rio Grande do Sul, indo então para Erechim, e de lá vieram aqui para Chapecó, né? Aqui eles encontraram indígenas e os caboclos. Os caboclos são são pessoas que estavam, provavelmente, historiadores colocam isso, tipo Radim traz isso. Esses caboclos são provavelmente pessoas que estavam escravizadas em outras fazendas e conseguiram fugir e encontraram no oeste catarinense um esconderijo para ficarem aqui, sem serem encontrados. Então, aqui está o mapa. São Leopoldo é nessa região aqui, no sul do Rio Grande do Sul, no sudoeste do Rio Grande do Sul.
A segunda fase seria esta região aqui, né, que envolve aqui Estrela, Santa Cruz do Sul, Selbach, Panambi, toda essa região celeiro ou pré-celeiro. Né? A terceira fase, que é essa aqui do noroeste gaúcho, onde tem Cerro Largo, Santa Rosa, Santo Ângelo, deixa eu lembrar outras cidades aqui, tem a cidade onde tem a John Deere ali, não lembro agora o nome, mas são 3 de Maio e assim por diante. Toda essa região aqui que a gente que é a terceira fase. E a quarta, então, seria este oeste catarinense e, junto com isso, com essa parte, a Argentina aqui do lado. Esse mapa eu peguei do Allers, né, que traz um pouco essa divisão. Já os italianos, eles se assentaram aqui na região de Caxias do Sul e subiram pelo norte do Rio Grande do Sul e chegaram até Chapecó, que é nessa região aqui. Então, temos aqui os alemães, que vieram por esse lado, e os italianos, que vieram por esse lado aqui. Chapecó, em si, foi colonizado primeiramente por italianos, né? Os italianos que entraram por primeiro, e, na sequência, entraram os alemães, né? E os alemães foram um pouco mais ao oeste, né? Que é Itapiranga, São Carlos e essa região aqui, São João do Oeste, enquanto que os italianos ficaram mais nessa região aqui, que é Chapecó, Nova Erechim, tanto que pegaram Erechim aqui, que é uma cidade colonizada bem antes, então pegaram, inclusive, o nome, né? Nova Erechim, Nova Itaberaba, são tudo povoações mais italianas, né? São Domingos, que fica aqui em cima, então são tudo italiano. E os alemães ficaram mais na beirada aqui, que é Itapiranga, São João do Oeste, São Miguel, Tunápolis, Santa Helena, e daí Belmonte, de novo, começam os italianos novamente. Então, está bem dividido aqui. Agora, fatores de manutenção e fatores de substituição. Nós temos aqui o isolamento, né? Coloquei como título bem grande isolamento, que são... Imagine em 1917, 1920, alguma coisa, como era aqui, tudo mato. Então, essas famílias que vinham lá do sul tinham que primeiro abrir o mato para poder construir suas casas, né? Com isso, eles construíram uma comunidade, a comunidade era fechada, os cultos na igreja, ou missas na igreja, eram celebradas na língua de imigração, a comunidade se desenvolveu e ficou autossuficiente, ou seja, tudo que eles precisavam, na época, eles tinham comida, tinham carne e não precisavam sair muito. Então, isso colaborou para esse isolamento, para essa manutenção das línguas. Além disso, os casamentos interétnicos, ou seja, eles casavam somente entre si. Não tinha entre si e, uma coisa bem interessante, somente na mesma religião. Era quase que proibido, na época, casar com uma pessoa que não fosse da mesma religião. Já os fatores de substituição, pensando agora na atualidade, daqui quase não tem mais mato, né? Então, residir no meio urbano, comunidades mistas, se formos olhar hoje, não temos uma comunidade fechada, as escolas e os cultos são totalmente em língua portuguesa, a necessidade do contato, eu não sou mais uma comunidade, não temos a comunidade autossuficiente, a gente precisa ir para o banco, precisa ir para... Os tempos mudaram, as necessidades mudaram, os casamentos intraétnicos também, ou interétnicos também, né, não mudaram. Então, temos uma outra conjuntura.
Agora, a imigração recente. O que tem hoje em Chapecó? Nós temos 56 imigrantes descendentes de 56 países em Chapecó. Esse dado foi levantado no último mês, agora, mês passado, pela prefeitura. Então, legalmente registrados, nós temos mais de 32 mil imigrantes aqui em Chapecó. Estima-se, estão fazendo agora o censo demográfico em Chapecó, então estima-se que a cidade esteja perto dos 300 mil habitantes, quando nós, em 2010, nós tínhamos 196 mil habitantes. Então, estima-se que esteja perto dos 300 mil habitantes aqui em Chapecó. A questão aqui dos haitianos e dos venezuelanos. Nós só temos dados empíricos desses dois grupos de imigrantes, dos haitianos e dos venezuelanos, que são os grupos com maior representatividade aqui. Então, os haitianos começaram a entrar no Brasil em 2010, mas oficialmente, assim, o boom da vinda deles foi a partir de 2012. Eles vieram fugidos do terremoto e da crise do Haiti. E um dado interessante que a gente perguntou é: poucos querem retornar ao Haiti, não querem mais voltar, querem ficar aqui no Brasil. Tá? Então, são esses os dados dos haitianos. E os venezuelanos vieram a partir de 2018, também refugiados da crise, mas com um diferencial: eles querem voltar. Assim que melhorar a situação na Venezuela, eles querem retornar ao país de origem. Uma, porque eles têm casa, a maioria deles tem casa, tem carro, tem tudo lá, tem um emprego, tem a profissão que eles aprenderam, que aqui não é aceita, né? Não é reconhecida, não é que não é aceita, mas não é reconhecida. Então, se não há reconhecimento, eles não conseguem trabalhar nessa profissão. Então, temos muitos médicos, inclusive, que estão trabalhando com trabalho de frigorífico aqui, carneando porcos ou cortando carne. Depois, haitianos e venezuelanos. Uma das nossas perguntas foi: você está repassando o crioulo ou o francês para os seus filhos? E a resposta de alguns, não todos, nós entrevistamos 16 pessoas, dessas 16 pessoas, 3 nos disseram que não estão repassando o crioulo, nem o francês para os filhos. E a justificativa é: nós queremos morar no Brasil e não precisamos mais do crioulo. Então, os nossos filhos não precisam do crioulo. Tá? Essa foi uma pergunta, assim, foram 3 respostas de 3 pessoas totalmente diferentes, casados com haitianos, e que nos surpreendeu bastante. Os haitianos aprenderam francês na escola, mas usam aqui no Brasil, basicamente, o crioulo. Mas, no contato no trabalho, eles usam, então, o português. O crioulo também é usado como língua de casa e da igreja. Tá? Então, eles têm igrejas aqui com pastores que praticam a fala em crioulo. Vivem em pequenos aglomerados urbanos, eles sempre andam em pequenos grupos. É difícil você encontrar um haitiano caminhando sozinho, muito difícil, sempre entre 2, 3 ou mais. No Brasil, o português é a língua do trabalho, então, no trabalho, eles se esforçam para falar o português. E uma outra pergunta: quando falam o francês ou o crioulo, perguntamos se já sentiam a influência do português. Aí sim, claro, principalmente nas questões de alimentação e nas questões de localização, né, onde a influência do português é bastante grande já. Agora, com os venezuelanos,
eles continuam repassando o espanhol para os filhos. Aí surgiu essa ideia de que, como os haitianos, a maioria deles não quer retornar para o Haiti, né? Então, o português está se tornando a língua de maior uso deles. Já os venezuelanos, assim que, com a esperança de poderem retornar para o país, então o espanhol ainda é repassado para os filhos, é bastante forte, mas tem um outro fator também que está sendo analisado, é o tempo de estada no Brasil, né? Os venezuelanos vieram em 2018, e os haitianos em 2012, então são 6 anos a mais que os haitianos estão aqui. Então, o português na escola, essa parte eu vou deixar para a Cristiane depois, o espanhol em casa, na rua e nos cultos. Então, tem cultos sendo realizados aqui em língua espanhola agora, uma coisa que eu imagino que há 4, 5 anos a gente não tinha nem noção que isso pudesse acontecer. E hoje nós temos essa experiência. Vivem em aglomerados, mas são mais sociáveis. Eles circulam muito mais entre os brasileiros do que os haitianos. Os haitianos são mais reservados. O português / portunhol é uma língua um pouco diferente daquilo que a gente conhece como portunhol de fronteira, né? É a língua de contato e da rua aqui. Então, está acontecendo um novo portunhol aqui. E não sentem a influência do português quando falam espanhol. Tá? Então, essa influência é menor do que com os haitianos. Eu passo agora para a Cristiane. Contigo, chefe. Então, boa tarde a todos também, boa tarde. Todos têm boa tarde agora, ninguém mais tem bom dia. Não está compartilhando, Marcelo, a apresentação. Tu queres continuar? Eu só estou desligando o meu áudio aqui. Daí... Tá. Eu estou me vendo 2 vezes. E não estou vendo a apresentação. Então, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o trabalho que desenvolvemos aqui. Como o Marcelo já explicou, tentamos nos organizar, né, para poder acrescentar, trazer o máximo de informações possíveis, mas também sabemos que o tempo é bastante curto. Então, vou tentar me organizar em mais uns 20 minutos, para então também ter um momento de diálogo aqui. Então, eu vou trazer aqui um pouco agora da realidade linguística de uma amostra de haitianos, com comparações de uma amostra ítalo-brasileira, num estudo específico que desenvolvemos, né, numa dissertação de mestrado em 21, e depois também o trabalho nas escolas, considerando o contexto de multilinguismo, um estudo de mestrado de 18 e um artigo de 19. Então, tentar trazer um pouquinho dessas informações. Pode passar, Marcelo. Então, de maneira geral, o que a gente percebe, né, a partir desses dados específicos, que vai além do que Marcelo já falou, que era outro estudo. Então, qual é a situação, pensando em línguas, desse grupo de haitianos aqui no Brasil? Pela amostra que nós analisamos, a gente percebe, então, uma tendência, até certo ponto ainda, de um bilinguismo, se eu posso dizer, equilibrado, né? Mas os haitianos, eles acabam se mostrando interessados, e nem diria só interessados, mas é necessário que saibam o português, justamente porque suas profissões, seus cursos, suas graduações, né, não são reconhecidos aqui, então eles precisam a língua para poder voltar a se capacitar, fazer um curso de reciclagem, alguma coisa aqui no Brasil, às vezes mais rápido do que o normal, para que possam ter o reconhecimento das suas titulações. Bem como o Marcelo já falou, porque eles têm a intenção de ficar por aqui. Tá? E aí vão se inserindo melhor na sociedade brasileira. Então, essa é a percepção da situação geral. Pode passar? E aí, dando um olhar específico, considerando dimensões, 4 dimensões de análise aqui,
postuladas pelo professor Thun, o que a gente percebe, né, em relação às línguas, então? Que os nomes que eles dão para suas línguas, né? Então, eles chamam de crioulo haitiano, alguém até utilizou a expressão deformação do francês, né? Minorizando a sua fala. Alguns reconhecem variação, outros entendem que é falado o mesmo crioulo aqui em Chapecó e no Haiti, mas o que acontece é um grande sentimento de insegurança perante o português, porque, né, precisa saber, precisa aprender. Então, é uma linha muito tênue entre aprender português, manter as suas línguas de origem. Olhando para a questão da classe, não há uma questão muito significativa de alteração, mas o que podemos observar, foi possível observar, é que na classe alta, o informante ele acabou conseguindo selecionar a pessoa e a situação. Então, ele consegue, mesmo que o português não tanto quanto ele gostaria, mas fala mais do que escreve, ele situa, se é alguém que também sabe crioulo, obviamente, vai falar em crioulo, mas ele também consegue se organizar, o da classe alta, e falar português, da sua melhor forma. Seguimos. Aí, pela dimensão diassexual, é bem marcado a questão de os homens usarem mais o português, justamente porque saem mais, estudam, e as mulheres mais o crioulo, que ainda estão, isso está mudando já, mas ainda estão, esse grupo que nós selecionamos de um bairro específico de Chapecó, EFAP, onde há maior concentração, justamente é isso que acontece, porque não havia esse suporte ainda para as crianças, né? Então, cada vez mais está se construindo, mas esse grupo específico ficou marcado essa questão. E aí, olhando para o ponto aí do urbano, no EFAP, eles acabam usando o português, e no ambiente profissional e no estudo, quando necessário, o crioulo, até para fazer essa transposição, até para fazer a passagem do crioulo para o português. Mas, de maneira marcada, o crioulo é utilizado na família e no contexto religioso, como o Marcelo já trouxe. Então, esse é um panorama desse grupo de 12 informantes haitianos. Pode passar, Marcelo. Aqui, para ficar na comparação, como eu trouxe lá na frente, o foco é olhar para o grupo haitiano, mas aqui não dá para desmembrar, até porque foi um estudo que a gente realizou conjuntamente, chama atenção, né, uma marca importante aqui, como que eles percebem o bilinguismo, o seu bilinguismo, né? Os ítalo-brasileiros e os haitianos. Então, a grande maioria dos haitianos, tá? Eles dizem que conseguem bem, e justamente, como eu falei antes, da classe alta. Né? Já os demais, né, a classe baixa, o feminino, diz que sabe um pouco transitar. Então, expressa exatamente aquilo que eu falei anteriormente. E aí, o grupo de homens varia, né? Nós temos 2 vezes em que é mais ou menos, né, esse controle, essa possibilidade de transitar entre as 2, 3 línguas que eles têm. Um diz um pouco e um diz, então, muito bem. É um destaque ali no meio, alguém específico, então. E o grupo de descendentes de ítalo-brasileiros, como vocês visualizam, é um pouco diferente, né? O que eles acabam realizando, né? O bem é o que prevalece, né? Na grande maioria. Deixa eu ver, não, estou olhando errado, desculpa, Marcelo sinaliza isso. As 3 primeiras colunas são do grupo de ítalos, não tivemos todos aqui. Então, se observa o bem, muito bem, 2 vezes, e aí eles acabam caindo lá um pouco, o não sei acaba aparecendo aqui, algo que não aparece, pensando na relação do talhã com o português, e a relação do português com as línguas dos imigrantes haitianos. Então, só para ter um panorama, não queria quebrar isso aqui. Passa adiante, Marcelo, por favor. E aí aqui, quando se observa, se faz esse comparativo, pensando na escritura, na leitura, na fala e na compreensão, o
que a gente observa, né? Que os haitianos apresentam essa interferência das línguas, que também já foi destacado por Marcelo, e que na leitura o desempenho deles é regular, mas no português, mas alto no crioulo e no francês. Eles têm alguns materiais produzidos aí em crioulo, e no mais nós produzimos um mesmo texto, pegamos uma literatura, agora não lembro o título, que então havia a produção em crioulo, em francês e em português. Então chamou a atenção que, diferentemente dos grupos de imigrantes alemães, italianos, há uma maior dificuldade na leitura da variedade minorizada. E neste grupo, não. E aí eles acabam falando de forma equilibrada, então português e crioulo, conforme os dados, mas possuem na compreensão, então, maior domínio do crioulo, né? No entanto, conseguem responder as questões em português de forma às vezes muito limitada, mas conseguem reagir, porque a compreensão deles acontece. Pode seguir, Marcelo. Pode seguir, isso, obrigada. Aqui só abrimos um pouquinho mais, né, a questão dos haitianos. Acho que até pode pular essa lâmina, Marcelo, é mais ou menos o que estava lá no quadro, na comparação, tá? E aqui também nós verificamos assim, ó, a necessidade do uso, né, para poder ver até que ponto somos ou não somos bilíngues, né? Biplurilingues, né? Então, o que se observa? Que a língua de imigração mais presente nas gerações, e a gente percebe que vai dependendo da pessoa, né? Uma pessoa, aquilo que eu falei já, dependendo da situação, fala português ou crioulo. Desculpa, tem um cachorro latindo. A questão do tempo, quando é feito esse uso. O português e o crioulo são usados todos os dias e o francês menos, né? Às vezes. Até porque o brasileiro, de maneira geral, não domina o francês. Se o crioulo é a língua da casa, e aí o português é a língua da necessidade, né? Da inserção dessa nova comunidade, é isso que acaba acontecendo. E o local, de novo, fica enfatizado aqui no contexto familiar e na igreja, é o crioulo, o português e o crioulo no trabalho e na universidade. Justamente o crioulo para haver a comunicação, para se chegar até o português. Então, há muitas situações, eu mesma experimentei isso como docente de alunos haitianos, né? Que então há os haitianos entre si falando em crioulo para haver a compreensão para o português. Pode passar, Marcelo. E aí os desafios que a gente percebe que eles enfrentam. Alguns desafios são muito semelhantes aos que também já enfrentávamos antes desse grupo novo estar aqui, que é o preconceito linguístico, né? Que, no caso, os haitianos, eles até demonstram, né? Eles apresentam mais preconceito, né? Pela situação, pela realidade, com eles, né? E eles também. Já para os ítalo-brasileiros, não se manifestaram muito em relação a isso, porque o italiano já é mais passivo, né? Acaba sendo uma língua mais passiva, mas é óbvio que o preconceito foi ou é um gatilho para não aprendizagem, para não ensinar para os filhos, por exemplo. Outro desafio é manter as línguas e aprender o português, no caso dos haitianos, né? Que é algo que está sendo, em muitos dos casos, né, como já foi trazido em outro estudo que Marcelo apresentou, que eles acabam não falando mais a língua de casa. Já. Então, é a questão do equilíbrio, tentar manter o equilíbrio, tentar ter motivos para usar uma língua ou outra língua. Pode passar, Marcelo? As maiores motivações, então, para manter uma ou outra língua, no caso do italiano, é o contexto familiar, com as pessoas da geração mais velha. Tá? Essa é uma questão. E no caso dos haitianos, acho que eu apaguei aqui, estava digitando, nos haitianos é justamente por essa questão de identidade, né? De identidade e de relação com as pessoas que não estão aqui, que não estão aprendendo português. Então, é familiar também. E um grande desafio são as políticas linguísticas que invisibilizam
a diversidade. Marcelo, isso, obrigada. E aí acaba apresentando assim que eles não têm amparo, então eles não são vistos como pessoas que falam mais línguas, eles precisam se organizar ainda muito sozinhos, cada vez mais há movimentos para ter este apoio, mas de maneira geral não é considerado que eles saibam uma língua ou outra língua, ou até mais línguas, né? Então, não há esse suporte que faça essa transição, de fato. É eles por eles mesmos ainda, na grande maioria dos casos. Pode passar, Marcelo. Então, esta primeira parte, né, pensando nessas situações que, de certa forma, são muito semelhantes ao que a gente estudou, mas agora estamos vivendo essa experiência, estamos falando diretamente com os envolvidos, que são os imigrantes, né? Mas a gente percebe uma semelhança bastante grande com o que aconteceu anteriormente, só que havia mais o isolamento. Hoje se procura reunir estes grupos em bairros específicos, mas eles não estão tão isolados. Então, a necessidade da aprendizagem do português, ela é mais urgente do que era em outras épocas, em épocas anteriores da migração mais antiga. Agora aqui, Marcelo, só volta a lâmina para retomar. Agora aqui, dando uma olhada para o trabalho nas escolas, então, considerando esse contexto, eu tenho aqui alguns recortes, pode passar. Alguns recortes de algumas falas de professores, são todos professores, pedagogos, tá? Que aí vão trazendo algumas questões, algumas respostas aos nossos questionamentos, no sentido de, por exemplo, esse primeiro caso aqui, responde a pergunta se acha importante aprender outra língua na família precocemente. Então, eu vou ler algumas, mas não todas. Então, aqui é dito o seguinte, a professora A diz, penso que é fundamental, é muito importante que a criança aprenda uma segunda língua sim, principalmente desde pequenininha, porque a gente sabe que, de acordo com os estudos, é nos primeiros anos que se formam mais conexões, mais sinapses, ali que permitem com que a criança aprenda mesmo. Por isso, eu penso que quanto antes aconteça o contato com a segunda língua, melhor, né? Porque vai ser mais fácil. É uma terra mais fértil ainda. Então, nesse sentido, o cérebro da criança, né, quanto antes, melhor. Então, é uma manifestação de um pedagogo, é um recorte importante, a gente selecionou de forma aleatória professores que lidavam com crianças haitianas, né, ou haitianas e não também, outros grupos também, crianças que não tinham português como língua materna, em escola pública e escola privada. Pode passar outro, Marcelo, por favor? Aqui é um outro motivo que é trazido, que tem relação justamente com língua, cultura e identidade. Então, a professora B diz que é pela origem, para continuar a tradição, continuar a origem. Para ele é importante também, porque ele não vai deixar de lado a cultura dele, que ele já veio com histórico, ele já veio com essa língua, que é a língua materna, a língua original. Então, se ele esquece a língua dele, ele está deixando de lado sua cultura, deixando de lado sua origem, sua tradição, sua cultura. É importante que ele mantenha assim. Então, é uma outra percepção de duas professoras, né, pedagogas, em relação ao que estão vivendo. Posso dizer, né, por saber, por conhecer esses dois espaços, que não são realidades com muitas crianças na sala de aula. São duas situações em que havia, numa delas, 4 crianças que não tinham o português como língua materna e a outra tinha somente um caso. Então, esta não é a forma de pensar de todos os pedagogos. Justamente por isso, a gente vem se envolvendo cada vez mais no sentido de capacitar esses profissionais. Aqui, tem as respostas que a gente gostaria de ouvir de todos, mas não é o caso. Então, estamos avançando nesses estudos porque sabemos que há uma grande dificuldade, uma grande lacuna. Aqui, quando nós seguimos, na terceira e quarta lâmina, a gente perguntou sobre o que pensam sobre ter ensino de outras línguas além do português na escola, né? Continua, Marcelo, por favor. Daí a pergunta foi essa, e daí uma delas diz que pensa que deveria haver sim diversidade de ensino de línguas, especialmente por haver na região descendentes. Pode passar, Marcelo?
principalmente de alemães e italianos. Duas docentes que têm contato com alunos haitianos pensam que seria bom haver na escola ensino de francês para que as crianças brasileiras pudessem ter uma maior compreensão sobre língua e cultura do outro. Então, vai nesse sentido um movimento dos professores. Mas, claro que também um dos informantes manifestou que pensa não haver necessidade e de na educação infantil haver outras línguas, outros idiomas, além do inglês e do espanhol, pois iria confundir muitas crianças. Então, essa mentalidade, esse tipo de professor, porque qual é a diferença de ter o inglês e o espanhol? Inglês, espanhol, tanto faz que língua. Então, meio que a pessoa aqui se contradiz, né? Então, iria confundir se vai além do que nós já temos. Então, uma preocupação sem muito fundamento, né? Porque já é o que acaba acontecendo. Seguindo, Marcelo. Aí teve uma outra pergunta em relação sobre mistura de línguas, né? Que eles observavam os professores. Então, eles até disseram que havia, né? Mas, para nossa alegria, né, não trouxeram como algo negativo. Justamente, de repente, por ser na educação infantil, perceberam que é natural, é um processo que, enfim, vai acontecendo, vão avançando, porque às vezes misturam, mas quando forem adquirindo mais maturidade, automaticamente vão diferenciando uma da outra. Então, eu penso que essa resposta vai muito ao encontro disso, por entenderem que agora também não estão sabendo, então como que vou obrigar que não misturem? Mas eu não sei, esses professores numa idade mais avançada, depois, essas crianças, se de fato vão ver da mesma forma, porque ele pode acabar misturando sempre, né? Mas como é só nesse âmbito aqui, é interessante observar que, por enquanto, ainda se vê como algo tranquilo, natural, mas vão aprender. Né? E aí a última lâmina, no caso deste primeiro estudo, foi perguntado, então, aliás, foi feito um relato da professora numa escola específica, e agora não tem a ver diretamente... Pode pular essa, Marcelo. Tu me atrapalhou com as lâminas. Essa aqui, pode ser essa aqui. Então, a experiência na escola é um relato da diversidade na escola. Então, a experiência na escola com um aluno pequeno que só falava alemão foi uma experiência muito rica para mim como docente, pois eu aprendi muito. Eu vejo que essa experiência na escola foi de muita aprendizagem, enfim. Depois eu vou pular lá para baixo, onde então a professora diz... as crianças, né, não há um empecilho, nunca foi um empecilho a língua. A gente sabe como é a criança. Ela mesmo sem falar se comunica, então eles dão um jeito. E para nós, como docentes, também. Foi muito rica e muito tranquila. Quando trabalhei com essa criança, vinham visitas na escola e turmas na sala, porque elas queriam aprender a língua. Então, esse ambiente mais lúdico, mais assim, cheio de vontade de aprender, que tem nessa primeira fase, nessa educação infantil. Então, um relato positivo de muita aprendizagem, que a gente sabe que não é uma realidade de todas as escolas, até porque quando aumenta o número de alunos que não têm o português como língua materna, complica, o professor não sabe para quem dar atenção, se tem 2, 3 alunos, mas se vai para uma turma, metade da turma, aí já complica, então é uma grande dificuldade nesse sentido. Agora, esse próximo slide, ele vai trazendo, assim, observações de professores, bem específico de grupo de haitianos, pensando nessa relação forte que essas crianças têm com seu país de origem. Então, eu vi pela forma que meus alunos comentavam, que ligavam ou iam visitar a avó, e que era sempre em crioulo ou francês. Às vezes, na adolescência, eles renegam a origem. É importante que o professor trabalhe essas questões de pertencimento, de identidade, de valorização. Então, isso chama a atenção de alguns professores sensíveis à realidade, porque percebem ali realmente que eu não sei a outra língua, então não adianta eu falar outra língua com os meus avós, os meus parentes, porque eles não a dominam. Marcelo, pode pular? Pode pular também. Eu vou ir para a lâmina... falta de preparo. Aqui, eu não vou nem ler, mas aqui a questão é a questão de
não ter preparo. Volta mais uma, por favor, Marcelo. Isso. A questão dos professores não terem preparação suficiente para lidar com essas realidades, né? Que aí tem uma criança falando em outra língua, fica engraçado, não se sabe o que fazer, então chama bastante atenção que às vezes é só a diferença do português com o espanhol, e mesmo assim se coloca como, eu não sei, eu não estou entendendo, tu fala espanhol, né? Eu não estou entendendo, e nem ficou tranquilo para tentar entender. Então, a gente vai observando que quando o grupo se torna um pouco maior, ou quando, joga para a última lâmina, Marcelo, quando acontece, por exemplo, tem um relato aqui de uma situação em que aprontaram na sala de aula, fizeram alguma coisa errada, e aí leva os alunos para falar na diretoria, e aí eles não sabem se entender. É até cômico de pensar, até chega a ser engraçado, inclusive, que aí eles não sabem, será que eles não estão entendendo mesmo? E é difícil, né, dizer que não vai entender se fez uma coisa errada, não é tão difícil compreender, algumas coisas são meio que universais, né, mas o medo, o não saber, ou achar que não se sabe, que eu não sei nada daquela língua, e aí tem várias coisas imbricadas aí de que eu não sou bilíngue, eu não sei outra língua, eu só sei o português, dificulta esse trabalho. Então, se criam cada vez mais oportunidades com estagiários, professores aí que dão suporte para a comunicação, mas ainda tem muito a fazer, né? Há um trabalho intenso, mas ainda temos muito a fazer, porque além da questão linguística, agora de línguas orais, nós estamos observando, eu estou trabalhando com grupos de um estudante surdo, e aí mais 2 que trabalham no contexto da Libras, da Língua Brasileira de Sinais, e aí é mais um dificultador, porque aí tem a Libras nesse contexto. Como que faz? Como que eu me comunico com um aluno surdo nesse contexto? Eu não sei nem Libras, eu não sei nem o espanhol, e não, né? Então é bem complicado. Será que a Libras, qual é a forma de comunicação do aluno venezuelano que é surdo, por exemplo? Não é a Libras, né? Possivelmente tem uma outra, então isso também acaba sendo um complicador que a gente vai começando a observar. Quando o grupo é pequeno, é um pouquinho mais fácil, mas como já foi mencionado, agora somos muitos, né? São muitos imigrantes que nós temos aqui, automaticamente os problemas também vão se ampliando, e aí a gente tenta atuar diretamente, especificamente com esse grupo, eu cada vez mais, no contexto da escola, da sala de aula. Penso que até me estendi. É isso, agradecemos e